Saudações, meus respectivos. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira, química orgânica, reações em compostos aromáticos. E já logo de cara, os compostos aromáticos eles só sofrem reação no anel se e somente se for do tipo substituição eletrofílica, tá? E aí vamos ver primeiro o efeito eletrônico doador, retirador de elétrons, efeito ativante e desativante. O efeito eletrônico doador de elétrons, ele orienta, são esses camaradinhas aqui, esses grupos que orientam o aumento da densidade eletrônica negativa nas posições orto e para, beleza? Então são orientadores orto e para. E por fim, o efeito eletrônico retirador de elétrons, ele tira a densidade eletrônica do anel, né? E aí deixa essas vaguinhas aqui positivos, beleza? Vamos ver mais para frente aí como é que funciona essa brincadeira. Os substituintes que orientam, os orientadores orto e para, são halogênios, que é um caso particular, e esses grupos aqui, alcanos em geral, aminas em geral e álcool, beleza? Ou amidas, beleza? Então qual que é a ideia aqui dos halogênios, que eles são um caso particular? Por mais que eles sejam mais eletronegativos, se eu botar aqui um bromo, por exemplo, ele vai puxar elétrons. Ele tem efeito eletrônico retirador de elétrons. Só que a brincadeira é que os halogênios eles têm nuvens eletrônicas muito grandes. E por repulsão, essas nuvens eletrônicas vão deformar a nuvem eletrônica do anel, né, por conta de repulsão. Então, ambas as nuvens são polarizáveis e a nuvem eletrônica do anel, por mais que ele tenha um efeito eletrônico retirador de elétrons, ele vai ser orientador orto-para pela deformabilidade da nuvem eletrônica do anel, que favorece aquelas posições ali. Beleza? Então essa que é a característica dos halogênios. E geralmente orientadores orto e para são grupamentos doadores de elétrons, que é o caso dos de baixo. Os de cima, os halogênios, eles são retiradores de elétrons, mas por conta de repulsão eletrônica eles orientam em orto e para também. Agora, os orientadores meta, né, que a gente viu antes, são grupos altamente eletronegativos que têm o efeito eletrônico retirador de elétrons bem grande, né? Que seria no caso de um amonia, esqueci o nome desse cara aqui, amônio, sei lá, que o grupo nitro, cianeto, ácido carboxílico, carboxilato, né? Esse brother aqui, que eu esqueci o nome, aldeídos e por aí vai, que são orientadores meta. E todos eles têm efeito eletrônico retirador de elétrons. E aqui a gente cabe essa ressalva de que efeito eletrônico retirador de elétrons e orientação orto, meta e para é diferente, tá? O ativante e desativante ele remete à velocidade da reação cinética, né? Então, no caso, todos esses caras aqui, os orientadores meta, eles são desativantes porque eles têm efeito eletrônico retirador. Se a gente retira a densidade eletrônica do anel, a gente está desativando a reação, a gente deixa ela mais lenta. Agora, e o caso dos halogênios também, eles são desativantes. Agora, no caso dos doadores de elétrons, eles vão ativar a reação porque eles têm doação de densidade eletrônica para o anel. Então, eles são ativantes. Beleza? E os orientadores orto, meta e para remetem à modulação dessa nuvem eletrônica no anel, favorecendo a substituição dele em posições determinadas, né? E agora vamos ver a nossa brincadeira. Reações em anéis aromáticos, se for diretamente no anel aromático, é só via substituição eletrofílica, conforme esse mecanismo aqui, ó. O saldo final, né, o início e o fim, e aqui o mecanismo. Primeiro, essa região aqui é com alta densidade eletrônica negativa, vai chegar perto do nosso eletrófilo, beleza? Interagiu, formou a ligação, o que vai acontecer? O hidrogênio ele vai sair, vai deixar uma carga negativa ali, carga negativa vizinha de carga positiva, fecha. E essa reação ela acontece muito rápido, muito rápido. Não é que a gente vai quebrar a ressonância do anel por muito tempo, né? Lembra que os compostos aromáticos e ressonantes como um todo, eles têm vários híbridos de ressonância? Então, o que acontece essa reação ela acontece na transição de um híbrido de ressonância para o outro. Ou seja, é muito rápida, beleza? Então não tem tempo da gente quebrar a ressonância do anel para fazer a ligação, fazer a reação e depois voltar com a ressonância. É um negócio que acontece, bateu, reagiu, acabou, beleza? Então, todas as reações que eu vou mostrar agora, elas seguem esse mesmo mecanismo. São substituições eletrofílicas de acordo com o mesmo mecanismo. Então a gente tem aqui, por exemplo, a reação de nitração. E para ter a reação de nitração, a gente tem que formar o nosso eletrófilo primeiro. A gente pode formar ele a partir da mistura sulfonítrica, que é ácido sulfúrico com ácido nítrico, ou de ácido nítrico apenas, né?
O que vai acontecer? Vai acontecer uma reação ácido-base, né? O ácido sulfúrico mais forte do que o ácido nítrico vai fazer as vezes de ácido, né? Ele vai ficar negativo. O ácido nítrico vai fazer as vezes de base, vai formar o íon nitrônio, a gente chama isso aqui de íon nitrônio, e aí sim o nitrônio ele é o nosso eletrófilo, beleza? Ou se a gente usar ácido nítrico com ácido nítrico, né? Novamente, um vai agir como ácido, outro vai agir como base. Aqui o nitrato, que agiu como ácido, e aqui o nitrônio, que agiu como base. E aí nosso eletrófilo vai entrar nessa brincadeira aqui, beleza? Sulfonação, mesma ideia, reação de ácido-base para formar o nosso eletrófilo. Reagiu, entrou. Então formamos aqui um nosso compostozinho aí bonitão. Halogenação, que seria botar halogênios, né? Os mais comuns são cloro e bromo, porque o flúor ele é muito instável e o iodo ele é muito dane-se, né? Ele não tá nem aí, o iodo é grandão, tranquilão, ele fica na dele, ele é pouco reativo, beleza? E muito grande também, ocorreria muito choque entre um iodão aqui e um grande anel negativo. Acilação, que seria botar um grupo acilo, né? Lembrando que X é halogênio, é um bom grupo de saída, deixa esse eletrófilo aqui e ele pode entrar ali no nosso anel aromático posteriormente, beleza? Formando esse nosso composto aqui bonitinho. Alquilação, mesma ideia, vai formar o nosso eletrófilo, né? O nosso carbocátio, e ele vai entrar no anel. E a gente tem que partir de um halogeneto de alquila. E as reações de Friedel-Crafts, que são famosas, eles são basicamente um sinônimo para a reação de acilação e alquilação, só que na presença de AlCl3 e mais dificilmente FeSL3, beleza? Então aqui a gente olha só que interessante, a gente já tem aqui um orientador meta, né? Efeito eletrônico retirador, desativa a reação, vai orientar a reação nessas duas posições aqui, beleza? Aqui embaixo também. E aí o que acontece? Se a gente pegar o nosso halogeneto de alquila ou o nosso halogeneto de acila, coisou aqui, menos mais, coisou aqui, menos mais, eletrófilo vai entrar numa dessas posições, eletrófilo vai entrar numa dessas posições, formando esses dois compostos aqui, respectivamente. Beleza? Então, as reações de Friedel-Crafts, elas são esses dois mecanismos aqui que eu apresentei anteriormente, acilação e alquilação, só que no meio reacional específico. E aí o cara ele fez isso e deu o nome dele para essas reações aí. Aqui a título de curiosidade, a reação de formação do fenol, que na verdade é um aglomerado de reações, né? Então aqui, primeiro a gente vai nitrar o anel, nitramos o anel, agora a gente vai reduzir o nitrobenzeno até virar fenilamina, fenilamina. Virou a fenilamina, vamos botar na presença de ácido nitroso, que é o HNO2. E aí a gente forma o tal do sal diazônio. Sal diazônio. Diazo, azo é prefixo de nitrogênio e di é de 2. Então aqui, ó, 2 nitrogênios, N2+, esse aqui é o sal diazônio. E qual que é a ideia? A gente viu que o anel aromático, se a reação for diretamente no anel aromático, ela só pode seguir mecanismo de substituição eletrofílica. Só que, quando a gente faz o sal diazônio, agora sim a gente pode pegar uma reação que seja via substituição nucleofílica. Se e somente se for com o sal diazônio. E detalhe, essa reação ela não é diretamente no anel, ela é nesse grupamentozinho aqui, beleza? Então a gente consegue fazer outro mecanismo para adição de nucleófilos, em vez de apenas eletrófilos. E aí, no caso, fazer o fenol, por exemplo, que a gente simplesmente adiciona água depois. Aqui é a síntese de Williamson, que a gente sai do fenol, por isso que eu mostrei a reação de formar fenol para vocês. E a gente reage ele com uma base forte, né? Chegamos no sal, e depois esse sal ele reage com halogeneto de alquila, beleza? Ou halogeneto de acila, o que for, e forma a nossa brincadeira aqui. Por que a síntese de Williamson é interessante? Cadê? Vamos finalizar aqui. Primeiro a síntese de Williamson, né? Que a gente faz com halogeneto de alquila. E a mesma coisa aqui com a redução de Clemens, né? A redução de Clemens ela é interessante porque a síntese de Williamson ela pode permitir rearranjo desse... Na verdade, ela é útil só para formação de ésteres, né? De formação de ésteres. Eu estou confundindo aqui, peço perdão. Síntese de Williamson ela não tem a ver com o que eu vou falar agora. É mais a redução de Clemens.
síntese de Williamson é basicamente para a formação de éteres, beleza? Agora a redução de Clemens ela é interessante porque aqui notem que a gente está adicionando um haleto de acila, né? Fez aqui, menos mais, eletrófilo entrou, acabou, papum. Formou esse cara aqui. E aí a gente vai reduzir para formar um alcano grudado num anel benzênico. Isso existe, pois, se a gente voltar aqui ó, na alquilação, fechou, menos, mais, esse carbocátio aqui ele pode sofrer rearranjo. Então pode ocorrer a formação de vários subprodutos. Então se for essa brincadeira aqui, ó, um cloreto de terquibutila, um cloreto de... Não, enfim, esse composto aqui, essa brincadeira, esse pé de galinha aqui com cloro, na hora que a gente forma o nosso carbocátio, deixa eu até tirar um carbono aqui para ficar mais condizente, pronto. O cloreto de isobutila. Na hora que a gente forma o nosso carbocátio aqui na pontinha, ele vai sofrer rearranjo e ele vai virar este camaradinho aqui. Então, a nossa reação ela teria dois subprodutos, tanto com esse quanto com esse, né? Para evitar isso, existe a redução de Clemensen, que a gente simplesmente adiciona uma acila que não tem possibilidade de sofrer rearranjo. A acila ela vai ficar nesse formato aqui, não vai sofrer rearranjo. E depois a gente reduz essa acila até virar um alcano. E assim a gente consegue ter uma estereoseletividade muito melhor na nossa reação e diminuir a formação de subprodutos, né? Isso melhora o rendimento da gente. Tranquilo? Então agora, por fim, a oxidação e aromáticos é um negócio bem resumido, na verdade. Se for apenas um hidrocarboneto, a gente vai oxidar e vai virar um ácido benzênico, né? E detalhe, pode ser o número de carbonos que for aqui. Se a gente oxidar essa brincadeira, vai virar simplesmente o ácido benzênico, tá? Ele vai quebrar aqui em todas as outras pontinhas e vai formar esse camarada aqui. E aqui no caso da amina, né? Pode ser o número de carbonos aqui que for também ligado a ela, que vai quebrar os dois e vai formar simplesmente o nitrobenzeno. Tranquilo, rapaziada? Vou ficando por aqui. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo. Valeu!